Gestão de conflitos. Esse assunto é muito importante para qualquer tipo de organização, principalmente porque uma empresa com um bom ambiente de trabalho tem muito mais chances de alcançar suas metas e objetivos, assim conseguir crescer todos os dias. Por isso, quanto mais conseguirmos lidar e até eliminar os conflitos, melhor será para o negócio. Então, entenda agora o que é gestão de conflitos, seus principais tipos, estágios, causas e consequências, e ainda como trabalhar uma boa gestão em 10 dicas bem práticas. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é gestão de conflito? 2. Suas principais causas. 3. Seus estágios. E 4. Como gerir conflitos em 10 dicas práticas. Então vamos lá. 1. O que é gestão de conflito? Primeiramente, antes de entender este assunto, precisamos definir o que é conflito, que basicamente é a diferença de perspectivas ou pontos de vista que acaba gerando uma tensão entre os envolvidos. Em outras palavras, trata-se de uma incompatibilidade de opiniões, visões ou ideias. E no ambiente de trabalho podem acontecer entre pessoas, equipes ou organizações, por exemplo. No entanto, nem todos os conflitos são negativos. Em alguns casos, eles podem até trazer crescimento e desenvolvimento profissional. E existem alguns tipos de conflitos, como valores e necessidades, que acontecem quando há um impasse ou diferença entre os valores e as necessidades dos envolvidos. O de tarefas, que estão ligados ao conteúdo e objetivo do trabalho em questão. Por exemplo, quando departamentos ou áreas não trabalham em comum acordo, assim, cada um busca um objetivo separado, literalmente, cada um anda para um lado. Relacionamento. Neste caso, podem ser conflitos interpessoais, entre várias pessoas de empresas, ou intrapessoais, que envolve com apenas uma pessoa, como um colega de trabalho, chefe, subordinado, enfim. Processo. São bem comuns também, nos quais acontecem quando existe um desacordo na maneira de como uma tarefa ou trabalho precisa ser realizado. Desse modo, caso não tenha um gerenciamento ou uma boa gestão de conflitos, consequências negativas e perigosas podem acontecer, como perda de tempo, já que as pessoas podem passar muito tempo desnecessário sobre a consequência de algum conflito, diminuição de desempenho, pois as tarefas do trabalho começam a não ter o foco suficiente, já que podem ter sido ofuscadas pelos conflitos existentes, menor produtividade, em consequência da preocupação das pessoas em relação aos conflitos, tomadas de decisões equivocadas. Desse modo, as decisões tomadas nas empresas podem ser equivocadas e erradas, principalmente pelo fato dos conflitos poderem influenciar as decisões sem que as verdadeiras causas tenham sido encontradas e avaliadas da maneira correta. Remanejamento desnecessário. Outro ponto que pode acontecer de modo impróprio, já que em uma empresa pode remanejar as pessoas do conflito para as outras áreas, e assim tirar um possível equilíbrio no ambiente de trabalho. Diminuição da motivação. Do mesmo modo, os conflitos acabam tirando o foco e a segurança das equipes. Como resultado, a motivação vai diminuindo constantemente. Perda de talentos. Inclusive, a empresa pode perder seus grandes talentos de forma boba, já que eles podem ficar desmotivados e infelizes com as situações causadas por conflitos que não foram bem geridos. Então, afinal, o que é gestão de conflitos? De maneira prática, trata-se da maneira de gerenciar e lidar com os conflitos, no caso, dentro de um ambiente de trabalho ou profissional. Nem sempre o conflito é negativo, afinal, os pontos de vista ou opiniões podem ser diferentes, mas podem ter uma base sólida para criar uma solução bem positiva. No entanto, quando o problema não se desenvolve de maneira positiva, respeitosa e coerente, pode se tornar um conflito bem negativo e perigoso. E é por isso que a gestão de conflitos é muito importante em qualquer tipo de negócio, principalmente porque divergência e debates são normais de acontecerem, e em muitos casos os conflitos são inevitáveis. Por isso, saber gerenciar esse trabalho é fundamental para manter um bom ambiente de trabalho, que seja propício ao crescimento. Assim, os relacionamentos da empresa não são desgastantes e prejudiciais, tanto para as pessoas como para a própria empresa.
Desse modo, podemos dizer que a gestão de conflitos é um planejamento que trabalha focado em manter as diferenças, sempre prezando pelo respeito contínuo, buscando a empatia e comprometimento de todos. 2. Principais causas de conflitos. Existem diversas causas para conflitos, mas aqui vamos citar algumas principais, apenas para ilustrar melhor para você. Mudanças. Ter mudanças em uma empresa pode causar diversos conflitos, seja a mudança da diretoria, de algum equipamento ou sistema, uma nova dinâmica, objetivos ou até mesmo de local. Neste caso, todas as mudanças precisam ser feitas de modo planejado e organizado, além disso, de maneira colaborativa. Isso evitará que possíveis desgastes aconteçam por falta de planejamento ou de aviso, por exemplo. Objetivos irreais. A busca por objetivos irreais que sejam muito difíceis de serem alcançados também são causadores de conflitos, porque isso gera uma pressão desnecessária por resultados que sejam claros que não são possíveis de serem conquistados, seja por prazos irreais, falta de estrutura ou equipes, treinamentos, equipamentos, enfim. Por isso, é muito importante trabalhar metas e objetivos que sejam realistas e que realmente valem a pena de serem seguidos. Então, se quiser saber como ter metas que realmente importam, assista nosso vídeo sobre as metas SMART. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Conflitos entre departamentos. Isso é causado quando os departamentos das empresas trabalham de forma independente, sem se preocupar com o que as outras áreas estão fazendo ou buscando. Desse modo, é muito importante trabalhar para que todos os departamentos se conversem o máximo possível e assim trabalhem de forma integrada e colaborativa. Recursos mal distribuídos. Às vezes, quando os recursos são mal distribuídos, conflitos são causados, como informações, salários ou bônus mal divididos entre os colaboradores ou áreas, equipamentos alocados de maneira não equilibrada ou promoções ou efetivações de cargos sem planejamento. Isso pode causar um senso de injustiça, além de frustrar e desmotivar os envolvidos também. Comunicação falha. A comunicação mal feita também é uma das principais causas dos conflitos. Com certeza, quando ela não é trabalhada do jeito certo, mal-entendidos podem acontecer, e isso é muito perigoso. Por isso, se quiser saber como conseguir se comunicar, temos um vídeo bem prático que mostra dicas que todos os profissionais deveriam saber. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Diferença de valores empresariais e pessoais. Muitos conflitos também são gerados quando há uma diferença entre os valores da empresa com os dos seus colaboradores. Isso é algo muito ignorado em diversas organizações. Como resultado, pode trazer resultados bem negativos. Logo, é importante trabalhar bem a missão, visão e valores da sua empresa e deixar bem claro para todos da sua equipe. Personalidade. O mesmo vale aqui também. A diferença de personalidades costuma causar conflitos no ambiente de trabalho. Pessoas de opiniões fortes lutam pelos seus pontos de vista, e isso faz com que as chances de conflitos sejam aumentadas. Estresse. Ainda, o estresse pode ser um grande motivo para gerar conflitos. Todos sabemos que ele é muito presente no ambiente de trabalho. Muitas vezes, nós mesmos ficamos estressados, seja por pressão, quantidade de tarefas, acúmulo de preocupações, senso de injustiça, questões pessoais, entre outras causas. Logo, isso deve ser considerado e é muito relevante na hora de gerenciarmos os conflitos, que vamos falar aqui também. 3. Seus estágios. De forma resumida, podemos dizer que a gestão de conflitos passa por 4 estágios. Estágio 1. Latente, que é o momento inicial em que surgem circunstâncias para causar um desentendimento ou conflito. Estágio 2, que é a consciência cognitiva e emocional, é a fase em que é possível perceber que estão acontecendo divergências. Logo, é um sentimento geral que um conflito ou problema precisa ser administrado. Estágio 3, desfecho. Aqui é o momento de resolver os conflitos, ou seja, encontrar respostas e soluções para eliminar os conflitos em questão. No entanto, o desfecho pode ser tanto construtivo, que é quando os conflitos ou problemas são resolvidos de forma positiva, resolvendo as diferenças e acertando os caminhos, quanto destrutivo também, que é quando a resolução não gera valor ou ganhos para nenhum dos lados. E estágio 4, a ação, que é o momento em que a empresa age para resolver o conflito e que ele não aconteça novamente.
Aqui é quando se aprende com os erros e realiza esforços para desenvolver e crescer com eles, sempre trabalhando para não cometê-los de novo. E 4. Como gerir conflitos em 10 dicas práticas. 1. Crie um ambiente de trabalho saudável. Trabalhar para que a atmosfera seja positiva e leve é muito importante. Dessa forma, será possível eliminar possíveis pontos de tensão que são grandes causadores de conflitos desnecessários. 2. Conscientize toda a equipe. Da mesma forma, todos os integrantes das equipes da empresa precisam ser conscientizados das suas responsabilidades e saber o que precisa ser feito para conquistar os resultados desejados. Por isso, é muito importante deixar bem alinhado o que se espera de cada um, bem como o trabalho em equipe esperado de forma harmônica e bem amigável. 3. Entenda os fatos. Depois de tudo isso, ao identificar um conflito, entenda profundamente os fatos, o que realmente aconteceu. Nunca tome uma decisão sem compreender de fato o que foi causador de um determinado problema ou conflito. 4. Esclareça os pontos de vista. Procure entender bem os pontos de vista dos envolvidos. Coloque-se no lugar de cada pessoa para avaliar as reações delas que causaram o conflito em si. Entenda suas motivações, frustrações, expectativas e opiniões que gerou o desentendimento, bem como o perfil e personalidade de cada envolvido ou envolvida. Dessa maneira, você conseguirá ter uma decisão mais justa e harmônica, sempre respeitando o ponto de vista de cada envolvido ou envolvida. E um assunto que pode te ajudar muito aqui é praticar a empatia. Então, se quiser se aprofundar mais sobre este tema, assista ao nosso vídeo bem prático que vai te ajudar muito nisso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 5. Foque nas necessidades. Um ponto importante na gestão de conflitos é focar nas necessidades da empresa ou do projeto. Tente entender bem os problemas pessoais de cada envolvido, mas saiba separá-los do que acontece na empresa na hora de tomar a decisão. Dessa maneira, determine prioridades que devem ser em prol de todos da empresa. E caso identifique algum problema pessoal, nossa sugestão é conversar individualmente com cada um para tentar ajudar e fazer a pessoa entender o que pode ser feito no ambiente de trabalho, sem prejudicar os outros. 6. Defina uma abordagem. Basicamente, existem 5 tipos de abordagem para lidar com situações de conflito, que são: a abordagem evasiva, que acontece quando os envolvidos enxergam que não vale a pena trabalhar no conflito. Geralmente acontece em situações menores, como por exemplo, um cargo mais alto, como de uma diretoria, dá o direcionamento e os cargos mais baixos não concordam, mas acatam com a decisão por não ter nada de oferecer para melhorar tal direcionamento. Abordagem conciliativa. Aqui é quando uma ou ambas as partes envolvidas precisam ceder para chegar no acordo. Abordagem competitiva. Neste caso, é mais comum quando os cargos têm o mesmo nível de poder. No entanto, no final, vence quem tem mais poder na empresa. Abordagem transigente. Esse tipo de abordagem trabalha a negociação. Logo, é preciso conhecer profundamente cada situação, ter um bom prazo para analisar a questão e buscar um entendimento entre os envolvidos. Abordagem colaborativa. Por fim, esse tipo requer um nível de maturidade mais alto entre os envolvidos. O interesse de todos é tentar resolver a questão da melhor maneira possível e buscar um acordo entre as partes. 7. Desenvolva soluções. Definido o tipo de abordagem, uma boa gestão de conflitos prevê possíveis cenários e consequências. Assim, traça possíveis soluções para cada caminho identificado. Após este mapeamento, escolha qual das alternativas será a mais condizente para cada situação. Neste momento, lembre-se de ser impessoal, objetivo e justo. Pense sempre no interesse geral da empresa e não somente nas posições ocupadas pelos envolvidos em questão, combinado? 8. Apresente a solução. Agora, apresente a solução encontrada para os envolvidos do conflito e explique bem para todos os motivos que levaram a essa solução, bem como o que se espera de cada um. É fundamental estar bem claro e alinhados entre todos. Trabalhe para que cada pessoa entenda, de verdade, a importância de resolver o conflito ou o problema. 9. Monitore os desdobramentos. E é sempre importante acompanhar os possíveis desdobramentos dos problemas ou conflitos. Isso fará com que você tenha certeza que as coisas estão funcionando positivamente, ou então, se precisa ser feito algum ajuste ou mudança. Esse é um passo que muitos gestores esquecem ou menosprezam. No entanto, é um trabalho essencial para garantir que o conflito tenha sido eliminado de fato.
E 10. Exerça sua liderança. Por fim, sua liderança é importante não só nesses momentos da gestão, mas no dia a dia também. E uma sugestão nossa é ter uma liderança positiva, que inspire, motive e seja transparente no que se espera de cada pessoa. Tudo para ter um bom ambiente de trabalho, em que os colaboradores se sintam felizes e motivados em buscar os objetivos propostos. E aqui tem um vídeo bem prático no nosso canal que mostra os 9 tipos de lideranças. Recomendamos muito você assisti-lo para identificar qual é o seu perfil. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Viu como a gestão de conflitos tem um papel muito importante em qualquer tipo de negócio? Pode ter certeza que conflitos e desentendimentos acontecem em todo o ambiente de trabalho. Por isso, saber gerenciá-los é fundamental para que o foco esteja onde realmente importa e alcançar resultados positivos todos os dias. E uma dica final aqui é trabalhar a inteligência emocional, tanto você quanto todos da sua equipe ou empresa, que basicamente é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nossos relacionamentos. Com certeza, a inteligência emocional agrega positivamente para qualquer ambiente de trabalho e ajuda muito na redução ou até eliminação dos conflitos. Então, caso queira conhecer mais sobre como funciona, assista ao nosso vídeo que explica bem esse tema, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui: 1. O que é gestão de conflito? 2. Suas principais causas. 3. Seus estágios. E 4. Como gerir conflitos em 10 dicas práticas. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.